Olá, boa noite a todos. Boa noite. Estamos aguardando a doutora Gisele Leite entrar na nossa live. Doutora Gisele, vou aceitá-la. Pronto. Boa noite a todos. Estamos iniciando a nossa live. Doutora Gisele, pronto. Estabelecido novamente a nossa conexão. Então, estou aqui fazendo as apresentações, né? Meu nome é Eliana, sou presidente da ABRAD Seccional do Espírito Santo, e a doutora Gisele é presidente da Seccional ABRAD do Rio de Janeiro. Estão entrando aí alguns conhecidos, Felipe novamente aí conosco. Eu vou ler o currículo da doutora Gisele, e Mini depois ela... currículo. Um Mini. mini currículo. Depois ela complementa com o que ela quiser completar e segue com a temática dela. Então, a professora doutora Gisele é doutora, pedagoga, advogada, mestre em Direito, mestre em Filosofia, doutora em Direito e presidente da ABRAD da Seccional do Rio de Janeiro. Também é pesquisadora-chefe do INPJ. Depois você explica melhor para a gente, Gisele. O que Instituto seria? Nacional de Pesquisas Jurídicas. É um órgão ligado ao Ministério da Justiça. Ótimo. Consultora do IPAI, 29 obras jurídicas publicadas, colunista dos principais sites jurídicos e revistas jurídicas. Nós vamos fazer assim. Eu vou ficar atenta ao chat durante a sua fala. E doutor Júlio já entrou, doutor Júlio acabou de entrar, presidente da nossa associação. Boa noite, doutor Salve, Júlio. doutor Júlio. Boa noite, doutor Júlio. E eu vou ficar atenta ao chat enquanto você fala, Gisele, e vou ficar atenta aqui para ver quais perguntas serão feitas, e ao final de sua fala, eu repasso as perguntas e as que no tempo a gente conseguir responder, serão respondidas, senão a gente responde por uma outra via depois, publicando no Instagram ou no site da Abrat. Eu Ok? disponibilizo o meu e-mail pessoal, que é professora por extenso, giseleleite@gmail. Se a pessoa tiver mais dúvidas e se eu puder ajudar, porque às vezes a pessoa tem uma dúvida que a lei sequer falou, né? Aí fica difícil. Entendo. Então a palavra é sua, Gisele. Boa palestra, então. Bom, Estou olha, aqui, boa qualquer noite coisa a você me... todos. Boa noite a você, Eliana, que com a sua generosidade e eficiência está fazendo a mediação. Eu vou falar pelos 30 minutos e os 10 últimos eu vou deixar para eventuais perguntas, né? Bom, o dia de hoje eu pretendo falar sobre as medidas legais adotadas em face da educação por conta da pandemia de Covid-19 e da decretação do estado de calamidade pública, né? Eu vou elucidar os principais pontos dessas normas. A gente deve frisar que são procedimentos temporários adotados na área educacional durante esse período de pandemia. Primeiro, a portaria que eu vou mencionar é a portaria do MEC 343, de 2020, e a 345, e depois a 395, que ela prevê a substituição das aulas presenciais por aulas que utilizem meios e tecnologias de informação e comunicação, que a gente chama de TICs, né? E a gente aí tem a chamada aula remota. Eu queria destacar e até pedir para as pessoas que estejam assistindo, eu tenho um texto do site jurídico chamado Educação à Distância e Brasil Contemporâneo. Eu fiz em coautoria com o mestre Diego Córdoba, que aliás foi meu aluno. Veja, é importante fazer a diferença entre o que é aula remota, aula online de EAD, porque o EAD, o ensino à distância, ele tem uma plataforma, ele tem
todo um esquema muito bem planejado, onde há material didático, há avaliação, tem a tarefas síncronas, simultâneas e outras não. Já a aula online remota já não é assim, né? Bom, primeiro conjunto de documentos que autorizam, em caráter excepcional, a substituição de disciplinas presenciais por aulas remotas foi essas portarias que eu citei. Agora, com relação às disciplinas em andamento, quando se viu a portaria, logo no primeiro artigo da portaria 343, a redação foi substituída pela 345. Então, as disciplinas que eram previstas como presenciais, forçosamente, até pela sua natureza empírica, né? É o caso de estágios e tal, estágios fáticos, né? Então, aí a gente tem, na medida do possível, a transformação na remota. Aquilo que não for possível, obviamente, se suspende. Essa portaria que eu falei, a 343, ela foi ratificada pela 345 e prorrogada pela 395, e possui uma aplicação genérica em todos os cursos superiores no Sistema Federal de Educação. É muito importante a gente até entender, ontem, quando se falava no dia de ontem, como era mal visto o EAD, um pensamento totalmente preconceituoso. Agora, sem dúvida nenhuma, o EAD exige muito do aluno, o discente tem que ter um comprometimento e uma devoção esquadrinhada realmente para se dedicar ao estudo, à realização das avaliações, à leitura do material didático. Outra coisa importante, a didática da aula online não é a mesma didática da aula presencial, né? Bom, na versão original da portaria que eu falei, a 343, havia uma restrição nos limites estabelecidos na legislação em vigor, né? Porque, inicialmente, como a gente tinha uma portaria anterior do ano passado, a 2017, havia um limite máximo de 40% da carga horária de transformar curso presencial em curso EAD, na modalidade EAD. Isso foi revogado, pelo menos provisoriamente, tendo em a pandemia, né? Mas a gente tem que considerar que o objetivo dessa norma é permitir o ensino-aprendizagem durante esse período que é de crise sanitária, é sério. Então, limitar esse percentual significaria excluir o alcance de várias instituições, de vários cursos, e provocaria um prejuízo maior. Da mesma forma, excluir a autorização para pós-graduação seria impor também prejuízo a esse tipo. Até a gente está tendo aula online no mestrado, tanto pós-graduação lato sensu, como stricto sensu. Eu fiquei muito triste com o mestrado que eu trabalho aqui no Rio, porque eu tenho observado uma resistência muito grande dos professores, principalmente os professores mais antigos, em participar de aula online. Por isso que eu estou pensando em dar um mini curso, porque não é um bicho de sete cabeças, não é algo assim inatingível e impossível, é uma questão apenas de treinamento. Bom, no prazo original para a substituição das aulas presenciais por remota, era de até 30 dias prorrogado, e se encerrou, teoricamente, em 18 de abril, e aí a 395 entrou para prorrogar e continua prorrogando. Em 14 de outubro desse ano, através de uma portaria da Secretaria Estadual de Educação, o Rio de Janeiro promoveu a estipulação da aprovação automática, prevendo não mais de 30 dias de mínimo de carga horária, mas sim mantendo 800 horas, mas que a avaliação desses alunos não poderia passar pelo crivo da reprovação. E aí deu-se um debate bastante interessante se essa aprovação automática seria ruim. Bom, o motivo de estipular a aprovação automática é o fato pelo qual de evitar evasão escolar. E outra coisa que é muito preocupante, que também foi alvo ontem da fala de alguns professores, infelizmente, com a crise sanitária, se asseveraram as desigualdades. Nem todo mundo tem dispositivo e acesso à internet para ter essa aula remota.
E mesmo a disponibilização de plataformas requer que o aluno tenha acesso à internet. Um relatório global da educação, ele aponta que apenas 40% dos alunos no Brasil, 40% apenas, têm acesso a algum tipo de conexão de internet. Então, é bem importante a gente entender esse lado, né? essa impactação. Agora, quero deixar bem claro que não é só, a aula remota não pode só ocorrer via internet. Ela pode ser dada via rádio, ela pode ser via telefone, via televisão, né? Uma das coisas que eu achei interessante foi ontem falar as aulas do telecurso, eram dadas por atores, mas a maioria dos atores que eram engajados nas aulas do telecurso tinha formação pedagógica. Então, eles sabiam um pouco do que estava. Não eram atores na difícil função de atuar, né? Então, isso é importante. Bom, prosseguindo, há duas situações bem distintas a gente avaliar. Primeiro é uma autorização para substituir as aulas presenciais por aulas remotas no âmbito do sistema federal de ensino e o estabelecimento de regras de isolamento e o funcionamento das instituições de ensino. O Supremo Tribunal Federal estabeleceu que a estipulação de isolamento, regras sanitárias como quarentena e distanciamento social, ficava em cargo dos respectivos Estados-membros, né? E aí a competência do regramento com relação ao sistema federal é exclusivo da União. Mas no outro sistema, sistema estadual, sistema municipal, os respectivos executivos são responsáveis por essa organização normativa, né? Então, essa decisão do STF aponta, inclusive, que há uma competência concorrendo, podendo os municípios, no seu âmbito territorial, estabelecerem normas mais restritivas ou mais liberais, e os Estados-membros e a União podendo também fazer a mesma coisa, inclusive colocando restrições maiores, né? É bom que se diga que a permissibilidade do ensino particular de voltar às aulas presenciais, ela é facultativa, não é obrigatório para retornar com seus filhos para aulas. E há uma série de protocolos a serem cumpridos, não só da questão do uso da máscara, do álcool gel, mas questão da lotação de sala de aula. Então, essa diferenciação é muito importante, porque a gente tem orientações, inclusive, de órgãos da saúde. Então, é importante a gente perceber. Não obstante, olha, apareceu um negócio enorme escrito ali, eu não estou conseguindo ler. Não obstante o negacionismo expresso por algumas autoridades, o vírus é uma realidade científica. Na verdade, o coronavírus já existe desde 1960. Essa modalidade agora, o SARS-2, é que é mais recente. Ele não é ficção, né? Não é, como querem alguns acreditarem, que é uma técnica criada pelos ingleses para derrubar os Estados Unidos. Aliás, o Trump até acredita nisso. Bom, continuando. Uma outra coisa importante, que essa suspensão de aulas, ela visa, e antecipação de férias, ela visou a não permitir aglomerações e não disseminar a transmissão do coronavírus, né? Então, é importante. Ainda se referindo à portaria 343 do MEC, há a necessidade de reposição integral dos dias letivos que é estabelecido na Lei de Diretrizes e Bases, bem como as cargas horárias dos respectivos cursos, né? Principalmente que permite, inclusive, não haver aí retrocesso dentro do conteúdo, principalmente dentro daquela ideia de base mínima, né? É muito importante a gente perceber que a gente não quer prejuízo conteudista para os alunos. Também, uma outra discussão surgiu sobre a imposição da aula online, e se o professor não consegue? E se ele não tem acesso à internet que lhe garanta isso? Como é que fica? Né? Ele vai ser demitido? Ele pode ser demitido por essa causa?
isso já é um outro viés, mas eu já vou falar. Não, ele não pode ser demitido por justa causa e dentro das possibilidades dele, obviamente, pode sim fazer a aula ou não ir com a aula. Também pode. E outra coisa interessante que também me foi perguntado, alguns professores passaram a ser governantas, né? De ir na casa dos alunos para lecionar lá para eles. Algo também temerário, porque, obviamente, ao ele ir a várias casas diferentes, e mesmo portando máscara e tudo, há um risco de contaminação também bastante alto, né? Importante. Continuando aqui, essa questão relativa à pandemia, é óbvio que ninguém estava preparado para transformar as aulas presenciais automaticamente em aulas remotas. Esse impacto se deu em vários níveis. No ensino fundamental, na educação inclusiva, no ensino médio, no ensino superior e até nos pós-graduações também. Tanto é que houve uma autorização igualmente por meio de portaria da defesa de TCC, de trabalhos de conclusão de curso e até mesmo de mestrados e doutorados. Acho bastante difícil, não resta dúvida que é uma nova realidade, mas sem dúvida nenhuma é possível fazer. Com relação à abreviação do tempo de duração dos cursos, da carga horária, no curso de medicina, enfermagem, fisioterapia, farmácia, lá no artigo 2º da MP 934, essa especificidade destinada a suprir o mercado de trabalho de forma antecipada desses novos profissionais da saúde. Veja, não existe, me perguntaram isso um dia num programa de televisão, foi muito chato, existe direito subjetivo do aluno à colação antecipada de grau? Não, não existe. Agora, evidentemente, se há uma antecipação de conclusão de curso, obviamente ele goza de todos os direitos como concluinte normal, sem prejuízo e sem denodos na sua vida acadêmica, né? Bom, retomando, a portaria 343, ela atribui autonomia na definição das disciplinas que vão ser substituídas por aulas remotas, também é da responsabilidade da instituição de ensino disponibilizar ferramentas aos alunos que permitam o acompanhamento de conteúdo ofertado, bem como a realização de avaliações. E é bom que se diga que tudo mudou até a forma de avaliar, né? Eu criei várias formas de avaliar muito curiosas. Basicamente, dissertação, ensaio, entendeu? Perguntas bate-pronto, inclusive para verificar se o aluno está prestando atenção no que nós estamos falando. Agora, eu vou dizer uma coisa, porque eu já passei por isso e eu achei muito ruim. Uma aula de 3 horas via online é contraproducente. O máximo de aula que a gente deve ter é 1 hora e meia, isso esticando a corda ao máximo. Porque é normal que a tendência é distrair todo o entorno. Às vezes, a situação da casa do aluno não permite esse isolamento total, né? Às vezes tem 300 crianças e cachorro, gato, papagaio, então fica complicado. Tem. Eu tive há pouco tempo... eu tive há pouco tempo uma aluna que teve neném há pouquíssimo tempo, ela estava dando de mamar a criança e assistindo a aula. Né? E eu fiquei assim meio constrangida, né? Porque ela abriu o vídeo, até para mostrar que ela não estava podendo falar, né? Eu estava nesse bate-pronto, eu disse, não, tudo bem, minha filha, eu não sabia que você estava ali, filho, desculpa. Aí, alguém, mas você devia ter dito para ela não participar. Não, eu acho que a participação do aluno, ainda que ele não possa interagir prontamente, eu acho que a participação deve ser incentivada sim. Ela está dando efeito, ela está prestando atenção, a mente dela está aqui, não está lá, né? Quer dizer, quero crer. Bom, tem um caso, Gisele, só interrompendo um pouquinho. Trabalho na escola também, né? Então a gente observa muito assim que as famílias reclamam que às vezes tem um dispositivo só em casa.
com 2, 3 ou 4 estudantes, né, dentro de casa. Uhum. Então, sempre tem essa dificuldade também, de Como apenas um dividir, né? Como aparelho. todos vão ter acesso, sim, sim. Qual o E tempo de cada outra um? coisa que você não pensou, e eu acho que eu pensei porque eu sou uma pessoa chata, qual é o critério de conversão da aula presencial para a aula remota, ou aula online? É par e passo, é 2 horas, porque é aquilo que eu te falei. Normalmente a gente entra numa sala de aula, dá 3 tempos, tranquilo. Mas 3 tempos online é contraproducente. Então, e há outro problema também que eu vou abordar, né, na questão da aula e da transformação da aula presencial remota, como é que fica a cobrança integral das mensalidades, se vai ser integral, se vai haver redução, qual é o critério, então é outro problema. Então, a gente tem modelos síncronos, que são simultâneos, conferência, e assíncronos, né, que ocorre muito comumente nos cursos de AD, que tem a gravação, né? E aí a gente tem uma substituição temporária dessas atividades presenciais e dessas avaliações. Eu queria falar uma coisa que é da área de pedagogia. A avaliação de aprendizagem prende-se em verificar o que o aluno entendeu. Não é um desafio, sabe? Não é decifra-me, eu te devoro, não é um desafio sabe? Tem que ser uma coisa bem razoável e dentro daquilo que você está realmente pressionando. Sem dúvida nenhuma, essas modificações trouxeram um tratamento diferenciado para todas as práticas profissionais ligadas à educação, seja para o professor, seja para o coordenador, para o diretor, para o orientador pedagógico. E uma das coisas que também foi comentada ontem, que as crianças, em razão, as crianças e adolescentes, isso quiçá os adultos, por conta do isolamento social, também estão mentalmente começando a se abater, ficando deprimidos, tristes, né? Isso ocorre? Sim, ocorre. Qualquer privação que uma pessoa passe, ela normalmente ela vai ela sofrer. Então é preciso, sim, maior engajamento que possível, e isso é uma coisa muito delicada, dos pais, dos responsáveis, nessa nova adaptação dessas aulas remotas. E eu não tenho visto, infelizmente, Eliana, eu não tenho visto um engajamento positivo. Até porque parece que os pais bota em frente ali da tela e pronto, acabou, né? Não é bem assim, né? A coisa não funciona assim. E aí tem outro problema que você falou. Na mesma família, o cara tem 3, 4, 5 filhos. Como é que ele vai dar tempo de acompanhar os 5 filhos? Isso realmente é bastante complexo. Bom, nos cursos de direito, a gente tem núcleo de prática jurídica, né? A atividade prática presencial, que é para atender as partes, aí no fórum, ver andamento de processo. Como é que fica esse estágio? A gente precisa promover um atendimento virtual, né? Os processos que são eletrônicos você pode monitorar via o site do TJ, mas, infelizmente, os processos físicos, né? Aliás, eu tenho processos físicos que a vara toda está em home office, ou teletrabalho, e a gente não consegue acesso ao processo e não tem ninguém para abrir a vara. Então, é complicado. Evidentemente que o processo eletrônico, e vou falar aqui como advogada e professora de direito, o processo eletrônico não é uma panaceia para todos os males. Até porque as providências materiais que eu preciso de oficial de justiça, de perito, enfim, eu ainda continuo precisando de uma tarefa presencial. E aí, por conta da pandemia, nós tivemos aí esse grande prejuízo. Na área de pós-graduação estricta, é importante destacar a portaria da CAPES 36 desse ano, que contém recomendações que pode ser apresentado como suspensão de 60 dias, que durou até 19 de maio, dos prazos inicial das dissertações e tese, a possibilidade dessas teses de defesa serem feitas à distância, quando é possível, no programa, né, nos termos da regulamentação do MEC, e uma recomendação para que não
possua isso, né, passe a aglomerar atividades online e até as defesas online, né, com as iniciais recomendações de criação de plataforma, etc. Mas isso, sem dúvida nenhuma, importa um custo que nem todas as instituições podem suportar. Então, essa medida provisória 934, eu também comentei ela lá no Jurídico. Eu mandei para a senhora ontem, dona Eliana, um livrinho que eu fiz em associação com dois outros colegas, o Diego Córdoba e o Ramiro Cruz, comentando praticamente toda a legislação sobre o Covid. Vai sair o segundo volume, porque continuou saindo, né? Eu comento. Eu sou articulista de vários sites, Jurid, Lex Magister, Coad. Então, o que acontece? Eu tenho a obrigação, por via de contrato, de comentar as leis, né? O problema é quando a lei é reticente e a pergunta que a pessoa faz não tem amparo dentro da lei. O que a gente faz? Bom, por conta da pandemia, a 934 dispensou os estabelecimentos de educação básica até superior de cumprir o mínimo de 200 dias letivos, bastando apenas para a educação básica 800 horas, que são flexionadas, né? A flexibilização dos 200 dias também é algo que causou muito debate, né? Principalmente nas turmas de alfabetização, as primeiras fases da educação fundamental. Outro problema que também nos assusta é a educação inclusiva dos alunos portadores de necessidades especiais. Porque, como você pode ver, essa questão do online também não é fácil para quem tem dislexia, quem tem autismo, quem tem TDAH. Então, é complicado. Então, essa MP, que prevê essa amenização da carga horária, ela não proveu critérios alternativos. Ela joga tudo para a possibilidade da aula remota, mas ela não dá. Veja, o mínimo, então, agora é 800 horas para esse ano, não vai ter reprovação. O ensino fundamental e o ensino médio são etapas importantíssimas. E aí, por conta da Lei de Diretrizes e Bases, eu tenho uma necessidade de cumprir certos objetivos de aprendizagem, e a atual Lei 14.040 desse ano prevê a integralização da carga horária do ano letivo afetado pela pandemia, que é 2020, que poderá ser cumprida ao longo de 2021, mesmo que o estudante esteja cursando a série ou o ano escolar seguinte, organizando-se um contínuo de 2 séries num ano só. E aí, novamente, vem o meu lado crítico, mordaz, ser um ano dentro de um ano. Às vezes não consegue 2 em 1, não sei, né? Não sei. Com relação aos concluintes do ensino médio, o texto prevê que, em caráter excepcional, vai disponibilizar vagas na rede pública e facultar que eles façam até um reforço, tendo em vista o vestibular, né? O Enem. Eu não gosto dessa palavra Enem, eu prefiro chamar de vestibular. Então, é muito importante. Com relação ao ensino superior, manteve-se a carga horária, a possibilidade da formatura antecipada dos cursos de enfermagem, farmácia e fisioterapia, cumprindo pelo menos 75% da carga horária total do internato ou do estágio curricular obrigatório, né? Também se estendeu isso para o curso de odontologia, que é ligado à DEM. Aliás, durante essa pandemia, eu precisei de dentista e sofri horrores, porque foi muito difícil conseguir dentista que atendesse presencialmente. Também no âmbito do ensino superior, autorizou ainda o Poder Executivo de ampliar, desde que ouvido o Conselho Nacional de Educação, a lista de cursos superiores na área de saúde que possa ter essa colação antecipada, desde que cumprido 75% da carga. Tem que deixar isso bem claro, né? Enfim, o que eu pretendo dizer dentro resumindo tudo, que é evidente que esses impactos que a gente sofreu, eu posso me valer de meios de comunicação com meus alunos, como o WhatsApp, Telegram,
né? Meios de aprendizado. Eu tenho salas do WhatsApp, as pessoas sabem disso, em 3 ou 4, que são na área do direito, em que eu ministro pequenas aulas com casos concretos, com leis novas que surgem, fazendo comentário e esclarecimento de aluno. Aí, de vez em quando, eu brinco, deixa eu ver aqui, como fica essa questão de cursar o conteúdo de 20 a 21 se houver troca de estabelecimento? Bom, se houver troca de estabelecimento, o que você já cursou vai ser respeitado pelo outro. Agora, tem a questão da compatibilidade de grade curricular. Provavelmente, se você trocar de estabelecimento, você vai ter que coadunar, ver o que você já cumpriu, o que falta cumprir, para você poder se adequar. Não mudou muito por causa da pandemia, não. É tudo na mesma chose, como dizem os franceses. Bom, para concluir... Gisele, com relação ao contínuo curricular, é legal também, é interessante observar também que a escola recebedora vai precisar fazer uma avaliação diagnóstica logo no início do ano para saber em que pé... Não está na lei essa obrigação, Eliana. Não, essa avaliação diagnóstica, essa avaliação não está constando na lei, é facultativa. Sim, mas é um procedimento pedagógico interessante para saber justamente com você, como desenvolver o conteúdo do ano seguinte, né? O legislador, nessa época de pandemia, ao tentar regular a situação em caráter emergencial, ele foi muito lacunoso, ele não atendeu. E outra coisa importante, falando do Fundo das Nações Unidas, né, para a infância, a Unicef e o Programa Mundial de Alimentação, eu queria deixar bem claro que muitas das crianças fazem a sua única refeição regular na escola. Então, ao tirar a escola da vida dessa criança, eu comprometo a nutrição dessa criança. Né? Então, é meio grave. Outra coisa também que eu vou falar, já escrevi, causei ódio em alguns, ao permitir o ensino voltar presencial no ensino privado, diferentemente do público que tem previsão de volta, eu assevero o desequilíbrio e afronto a Constituição, porque o direito à educação é um direito fundamental. Eu não posso criar essa alavanca cruel, um já tendo acesso e o outro sabe lá Deus quando vai ter acesso, se terá acesso. Algumas prefeituras, alguns estados doaram dispositivos e um chipzinho com acesso à internet, mas foi muito pouco e não deu conta da realidade. Aliás, segundo a Pesquisa Nacional para a Nota do Ensino Contínuo, Tecnologia da Informação Contínua, o PNAD Contínuo Atípico, 46 milhões de brasileiros não acessam a web, o que corresponde mais ou menos a 28% da população brasileira. Então, né? Muito e os grande, que navegam, né? Brabo. E os que navegam na internet, 99,2% fazem pelo celular, enquanto que apenas 40% dispõem de microcomputador em casa. Então, eu tenho aí umas desigualdades, umas dificuldades, e vou falar aqui novamente na qualidade de advogada, a audiência online, me perdoem os advogados, experiência diferente. A audiência online é uma tragédia. É uma tragédia. Eu tive uma audiência em que a minha cliente caiu 3 vezes, a plataforma do TJ só permite você cair 3 vezes, na 4ª vez você não entra mais. Aí eu falei com o juiz, ele disse, isso é um mecanismo de defesa da plataforma. E aí, graças a Deus, o juiz se deu por satisfeito, disse que não tinha mesmo. Concluiu. Gisele, nós estamos às 18h34, só para controlar o tempo. Tá bom, então eu vou fechar para abrir para perguntas. É importante, sim, a aula remota, é importante, sim, o engajamento de pais e responsáveis, principalmente é importante que o cidadão brasileiro se conscientize que se eu quero um Brasil melhor,
eu tenho que investir em educação. E investir em educação significa doar meu tempo e paciência para esse momento de crise sanitária e dar a atenção devida. Encerro aqui. Posso me abrir para as perguntas. Muito obrigada mesmo. Tem uma pergunta já que foi feita em box sobre a licença gestante, que você contou o caso da sua aluna amamentando durante o horário de aula. E a pergunta é: o direito à licença gestante para alunos, você localizou na legislação um amparo para que a aluna tenha também a licença gestante durante as aulas remotas? Sim, olha, não há especificamente a previsão em lei específica, mas por analogia, mas por respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana, que é um dos pilares do Estado Democrático de Direito, eu acho que você pode sim aproveitar a licença maternidade e dar uma devolução de prazo, dar uma dilação temporal cabível para que ela possa fazer. Eu, nesse dia da avaliação, porque nessa aula todo estado em os vídeos, ela foi a última do vídeo, óbvio, constrangida, mas ela, quando eu vi, falei, minha filha, se quiser fechar o vídeo, tudo bem, eu abri uma exceção, porque eu sou mulher, eu sou um ser humano, eu entendi a situação, e ela estava prestando atenção da aula, tanto é que as perguntas que eu fiz, ela respondeu. Então, isso é importante. Eu acho que, parodiando John Dewey, educação passa por empatia. Se eu não me incomodar com o meu aluno, se eu não me sensibilizar, passa, senhores, a educação se torna inviável. Eu tenho que ter empatia, eu tenho que ter sensibilidade, até a hora de calar, porque existem horas que eu não tenho que calar, a situação é tão delicada, fechar a boquinha. Eu sei que é um exercício difícil, mas é necessário. Existem muitas coisas, obrigada pelos coraçõezinhos, é muito importante. Também estou gostando. É muito importante que o professor se solidarize com o aluno, com a situação do aluno, entenda. Ela tem que amamentar de 2 em 2 horas. Eu tive filho. Aquilo ali é um bichinho que de 2 em 2 horas você vai alimentar berra. Então, tem que ter um pouco de sensibilidade, entender as limitações, entendeu? É igual uma vez um outro aluno, eu estava dando aula numa matéria até chata, que é ética, né? E o aluno disse, professor, eu estou num lugar muito feio, eu não vou ligar a câmera, a senhora vai ficar chocada. Eu disse assim, onde você está? Eu estou no único lugar que tem internet na minha cidade. Ele estava no puteiro. Ele estava no puteiro, na casa de tolerância. E aí, veja, eu vou criticar essa pessoa que está assistindo a aula, vou fazer perorações morais. Então, o que eu queria colocar aqui, que eu acho importante, cada um. E outra coisa, quero abraçar vocês que estão me assistindo, participem da nossa associação. Nós vamos ter cursos capacitantes, nós vamos ter revista, jornal, debate, e nós vamos, com a nossa representação, propor coisas em prol dos alunos, em prol da educação brasileira. Porque, volto a dizer, direito à educação é direito fundamental. É uma vertente do direito à vida. Sem educação não há vida. Agora, se inventar uma samambaia, sei lá, né? Então, todo respeito às plantas, né? Não são muito expressivas, né? A minha avó dizia que as plantas se expressavam. Minha avó era meio estranha. Mas, olha, a gente precisa ter essa sensibilidade. A gente precisa, inclusive, fazer... Eu convenci um prefeito aqui do interior do Rio de Janeiro em fazer o sábado legal. Ele pegava aquilo que ele tinha da merenda, fazia um grande almoço, chamava os alunos e as famílias do aluno para almoçar. Eu convenci. Falei, mas o que você vai fazer com essa comida? Vai estragar tudo, né? Falei, não, faça isso não. Cozinha e chama todo mundo para comer. Ainda, como ele era católico, eu consegui convencer ele de deixar de estragar um pecado horroroso, ainda mais nos dias de hoje. Então, outra coisa que eu queria falar, senhores, se conscientizem, evitem de sair, quem puder evitar, usem máscara, tapando o nariz, tá? Eu tenho visto muita gente usando máscara só tapando a boca. Não é mordaça, senhores, não é. Deveria, algumas pessoas até deveriam usar mordaça, né? Mas não é. Essa
Lave a mão com álcool gel, olha aqui, ó, até botei aqui perto o álcool gel, entendeu? E limpar, e tentar proteger os outros, porque você, ao usar máscara, ao você manter distanciamento social, você está respeitando o outro e respeitando você, a vida. Não existe coisa mais importante que respeitar a vida. E outra coisa muito importante, vou falar repetindo o poema de ontem, poeminha do Contra, né? Vocês que estão atravancando aí, eles passarão, e eu passarinho. Tudo isso vai passar. 30 em 30 anos, na história do Brasil, sempre aparece uma figura agnóstica, vindo não sei de que conjugação astral, para perturbar o cenário. Isso já está dentro do script. Nós, brasileiros, somos muito mais fortes que todas essas ondas miseráveis que querem nos destruir. Nós fomos o último país a abolir a escravidão. Nós fomos o último país nós primeiro tivemos monarquia, império, para depois ter república. Então, nós temos nossos atrasos, mas nós somos fortes, nós somos lutadores. Muito bom, Gisele. Então, com esse tema, nós estamos... tem um comentário aí para você, da Jamara. Não é um acessório, né? A máscara não é acessório, não pode pegá-la na frente. Sobre a máscara, né? Dos cuidados com o uso da máscara. Sim, não é acessório. E como a associação, não é, Gisele, está em todos os estados, cada conselho estadual também teve o seu desdobramento da medida provisória, do decreto, regulamentando dentro dos seus sistemas específicos de educação. Então, a gente tem que sempre ter esse cuidado para que esse desdobramento dentro dos estados não conflite com os pareceres do Conselho Nacional de Educação, ou com mas o decreto. Aí você tem que ter um serviço de consultoria, você tem que ter até o IPAI, serviço de atendimento. E a ABRAD também. A gente deve, sim, procurar se entender, até para não contrariar nenhum tipo de dispositivo legal e trazer assim até a possível cassação da escola. Porque a falta de cumprimento do protocolo sanitário, a são mais é o fechamento da escola. Tá? Eu acho um absurdo, estou falando aqui do meu entendimento, né? Mas eu acho um absurdo. Cada escola que eu abro, provavelmente é mais 2 presídios que eu vou precisar construir. Então, é complicado. Queria agradecer a todos, agradecer a sua paciência, a sua generosidade, ao presidente, doutor Júlio, e dizer que nós da ABRAD, nós somos uma associação muito importante para o Brasil Cidadão. E mais ainda, uma coisa chamada educação. Só a educação humaniza, só a educação cidadaniza, porque nós precisamos ser cada dia mais cidadão do Brasil. Não é cidadão do Rio de Janeiro. Outra coisa, essas pequenas rusgas, Rio, São Paulo, Espírito Santo, é tudo Brasil, é tudo brasileiro. Nós somos todos irmãos. Exatamente. Gisele, eu vou falar agora a programação da nossa sequência do evento, que vai ser lá na plataforma Teams. Nós temos hoje lá o Frederic, que é o presidente do Instituto Brasileiro de Educação à Distância. Nós temos o Rodrigo Moura, que também vai falar lá na plataforma Teams. Nós temos a Jamile, que é uma associada, e temos 2 participantes internacionais, um da Itália e outro do México. A doutora Azucena, do México, vai falar sobre o impacto da pandemia e o caso, né, mexicano com relação à educação. E o doutor Paolo vai falar sobre educação na Itália. Então, estão todos convidados a migrar lá para a plataforma Teams. Queria elogiar o evento de ontem com a participação do colega do Peru e o outro de Angola. Me doeu o coração ouvir coisas que eu ouço de algumas escolas aqui, que não tem nem água. Como eu vou cumprir o protocolo sanitário se não tem água dentro de sala de aula, não tem água na escola? Então, nós precisamos da escola mais acolhedora. Mas aí eu dependo do poder político. Olha,
para as cidades que vão para o segundo turno, lembre-se, eleições municipais são muito importantes. O espaço público mais perto do cidadão é a sua cidade. Então, vote com consciência, não anula o voto, não. Vota naquele candidato que você acredita, faça a coisa certa, para tudo ter a chance de dar certo. Pelo menos a chance. Ok. Muito obrigada, doutora Gisele, pelas Um palavras. abraço a todos. Continuo à Muito disposição obrigada. pelo e-mail professoragiseleite@gmail.com. Até logo. Vamos lá para o Teams agora. Quem não tem o link do Teams pode fazer a solicitação aqui pelo direct do Instagram, e nós vamos passar o link para ir lá assistir as palestras pela plataforma Teams. Agradecemos a participação de todos, a persistência aqui conosco, e até uma próxima, gente. Amanhã tem mais, às 18 horas. Tchau, tchau.